Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à Paróquia Santa Teresa de Ávila, Arquidiocese de Ribeirão Preto. Eu sou o Diácono Newton Hicks. Estamos percorrendo a quarta semana do nosso retiro quaresmal, a quarta semana da Quaresma. E cada vez mais vamos nos aproximando da figura de Jesus Cristo, nos aproximando de Jesus. Nessa terça-feira da quarta semana da Quaresma, nós vamos contemplar, meditar o Evangelho de São João no capítulo 5, versículo de 1 a 16. A igreja ainda nos propõe na liturgia de hoje o Salmo 45 e o livro da profecia de Ezequiel. Percebam que até esse domingo da alegria, até esse quarto domingo da Quaresma, essa quarta semana, a igreja, a liturgia, ela ia nos dando maiores informações ou ia nos exortando a realizar as práticas quaresmais de oração, de esmola, de caridade, de penitência. Agora, a partir nessa quarta semana, a partir do domingo da alegria, nós vamos nos aproximando do encontro com Jesus Cristo ressuscitado no domingo de Páscoa. Vamos nos aproximando do momento em que nós caminhamos com Jesus até o Calvário e a morte na cruz. E a igreja começa a centrar completamente em Jesus Cristo. E aí nós percebemos que a partir de agora a presença do Evangelho de João é notória. O Evangelho de João vai nos apresentando esse Jesus. E hoje nós vamos fazer essa contemplação. Nós vamos caminhar com Jesus, caminhar com os discípulos, com os apóstolos, olhando para Jesus. Manteremos os mesmos passos de oração, os mesmos passos utilizados na nossa oração, no nosso exercício espirituais, segundo Santo Inácio de Loyola, os mesmos passos para fazer a meditação da Palavra de Deus, a leitura orante. Mas a proposta é que nesse momento em que nós vamos caminhar mais próximo de Jesus, nós lancemos mão da contemplação evangélica. Como eu já disse, como eu já citei anteriormente, como eu propus no Evangelho de ontem, nós vamos entrar na cena bíblica. Nós vamos participar com Jesus daquele momento. Santo Inácio nos fala que no momento em que nós caminhamos com Jesus, que nós participamos com Jesus daquele momento e sentimos, usamos os nossos sentidos para poder perceber tudo o que se passa, nós conseguimos esse encontro com Jesus Cristo. Então a contemplação evangélica, nós precisamos fazer todos os passos da oração, fazer o nosso silêncio, fazer o nosso momento de interiorização, tudo igual. Mas nós vamos penetrar na cena bíblica, nós vamos fixar o olhar em Jesus Cristo com admiração, com encantamento, observar demoradamente para ver tudo o que Ele faz, tudo o que Ele diz, usar a nossa imaginação. A meditação, essa forma de oração mental, ela precisa da nossa inteligência, da nossa imaginação. Então nós vamos ler a história, muitas vezes nós conhecemos muito bem aquela cena evangélica, e vamos começar a nossa contemplação, a nossa meditação, usando a nossa capacidade de imaginar, olhando para o lugar onde se passa. É na casa, é na montanha, é na entrada de Jerusalém, como vai acontecer nesse evangelho que nós vamos contemplar hoje, como nós estamos vendo nessa foto em que Jesus ele está na piscina de Betesda, num dos pórticos de entrada de Jerusalém. Nós vamos ver as pessoas que estão presentes, o que elas fazem, qual é o olhar delas, o que elas sentem, como elas estão, elas sofrem, e ouvir. Prestar atenção em todas essas palavras que Jesus nos fala, que o apóstolo nos fala, em que a pessoa curada diz, enfim,
que o paralítico diz nessa contemplação que nós vamos fazer da piscina de Betesda? E se as palavras de Jesus fossem para mim? O que as pessoas sentem, como elas agem, como elas reagem à palavra de Jesus? E eu? Se Jesus estivesse dizendo para mim, ou se eu estivesse ali do lado de Jesus, qual seria a minha atitude frente àquela pessoa, aquele paralítico? Como eu agiria? Como eu sentiria? É utilizar todos os nossos sentidos, é saborear internamente, como Santo Inácio nos pede. É perceber cada gesto, cada atitude de todos os envolvidos naquela cena e os meus gestos, as minhas atitudes estando presente naquela cena. Mas obviamente que a pessoa principal ali é Jesus. Será que o Espírito Santo não vai me conduzir para que eu seja o paralítico que aguarda mais de 30 anos por aquele milagre? É preciso que nós nos coloquemos e nos envolvemos na cena. É preciso que nós participemos ativamente daquele momento e assim contemplar, saborear, ter essa participação verdadeiramente ativa. E se nós julgarmos necessário, se o Espírito Santo assim conduzir, nós precisamos perguntar, argumentar, questionar Jesus, questionar os apóstolos, questionar aquele pobre que está ali, aquele paralítico, e a partir daquilo refletir internamente para que nós possamos tirar proveito e assim deixar que aquela cena contemplada ilumine minha vida. Que aquela cena contemplada mostre os caminhos que devo seguir e nunca deixar de finalizar a nossa oração e fazer a revisão e anotar. Vamos lá para os pontos práticos da nossa oração, já que nós estamos chegando ao meio. Desde a quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, nós temos 47 dias. E agora nós estamos contemplando mais ou menos metade disso, ou talvez um pouquinho mais da metade. Nós estamos às portas da Semana Santa. Vamos ver se você tem praticado a oração de meditação, a oração de contemplação, a oração mental, conforme nos ensina Santa Teresa, conforme nos ensina São Francisco de Sales, conforme nos ensina Santo Afonso de Ligório. A oração mental, ela é aquilo que nos faz crescer espiritualmente. Então vamos lá. Primeiro procure, você já encontrou o local que mais te ajuda a rezar? O horário que mais te ajuda a rezar? Você consegue perceber a harmonia entre o corpo e a sua mente, buscando uma posição que te favoreça a oração, uma posição que te pacifique, que não te deixe inquieto, que não se faça mexer? Você gasta aqueles instantes iniciais silenciando, fazendo uma pacificação interior e exterior. Você tem feito o sinal da cruz e tomado consciência da presença de Deus de um modo especial. Lembre-se do que Santa Teresa de Ávila nos ensina. Se você vai para a sua oração e você não tem a consciência plena que você está na presença de Deus, que Deus está ali com você, como se fosse um convite, como se fosse uma visita sua a Ele ou dele a você, você pode chamar isso de tudo, menos de oração. O silêncio, o recolhimento é essencial para escutar, porque você se encontrando com Deus, você trava com Ele um diálogo. Então é preciso desse recolhimento, você precisa escutar. Fazer a sua oração preparatória, entregando para Ele aquele momento de oração, pedindo que o Espírito Santo te conduza. Sempre pedir a graça, reconhecendo que tudo é dom e não fruto do seu modo de agir. Tudo é graça de Deus. Ler o texto bíblico proposto, deixar que o Espírito Santo reze através de você. Não é para você fazer um estudo bíblico, não é para você fazer uma análise, uma exegese daquela passagem bíblica. Você simplesmente tem pistas para compreender o conteúdo daquela passagem, para te facilitar a oração. Mas aquilo que te chama atenção, que pisca,
que acende um alerta mostrando claramente que ali você deve parar, você saboreia internamente. Você reflete, coloca no fundo da sua alma o que esse texto diz para mim, o que Deus quer dizer para mim, o que Deus quer me dizer com isso e o que o texto me faz dizer a Deus. E você estabelece esse diálogo e se coloca com Deus. Lembre-se sempre que Santo Inácio nos chama a atenção que falar com Deus é o que você vai fazer na oração. E não falar para Deus, ficar repetindo e falando e falando e falando, não dando a oportunidade para que Ele fale, para que Ele suscite no seu coração, nos seus sentidos, aquilo que Ele tem a te dizer. Santo Inácio nos alerta que, com certeza, Deus tem coisas muito mais importantes para te dizer do que você a Ele. Até porque Ele te conhece, te sonda e sabe de tudo. E ao final, faça sempre a sua revisão, faça todas as anotações necessárias no seu caderno. Acredito que já deu para a gente praticar e colocar esses pontos na nossa prática de oração. Então vamos lá, pedir a graça que o Senhor, que a gente tem pedido nessa quarta semana da Quaresma. Senhor, que eu tenho ouvidos de discípulo para deixar ressoar em meu interior o ensinamento proclamado por Jesus. Então vamos o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: Levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: Quem é que te disse? Pega a tua cama e anda. O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Eis que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Mais uma vez, o Evangelho de João nos mostra um dos sinais de Jesus. Vejam que Jesus ele passeia entre os doentes. Jesus vai ao encontro dos doentes, daqueles que precisam. E a pergunta de Jesus parece extremamente óbvia, mas ele precisa da resposta daquele homem, porque a sua pergunta enche o homem de ânimo, enche o homem de vida nova. E isso dá ao homem a coragem de cumprir e obedecer aquilo que Jesus falou, que Jesus ordenou, de cumprir
aquilo que a palavra de Deus diz para nós e depois de testemunhar, indo inclusive ao templo. É preciso que nós tenhamos essa consciência de que nós precisamos de dar essa resposta pessoal, e muitas vezes é essa resposta pessoal que vai renovar a dignidade de cada um de nós frente a Deus. E é isso que esse homem, há 38 anos vivendo uma morte, uma vida sem dignidade nenhuma, de repente se transforma nesse homem novo e renova a dignidade. Vejam que o poder da palavra de Deus dispensa ritos. Jesus simplesmente pergunta o que ele quer e o cura, e não se importa com o sábado ou com todas as leis que eram mal interpretadas pelos judeus. Jesus deixa claro que a palavra de Deus liberta. E os adversários de Jesus, nós percebemos nos adversários de Jesus que não existe nenhuma cura, ao contrário, eles continuam na sua cegueira espiritual. A igreja nos dispõe da palavra de Deus, da palavra que é o próprio Cristo e da graça. Nos dispõe dos sacramentos. Daí a importância de nós procurarmos os sacramentos, de fazermos a nossa reconciliação, a nossa confissão durante essa quaresma e com mais periodicidade possível, de buscarmos a Eucaristia, ao menos aos domingos, mas quiçá todos os dias, porque nós precisamos dar a Deus a possibilidade de agir. Se nós não respondermos, se nós não dissermos, se nós não tivermos a fé e a coragem de obedecer aquilo que a palavra de Deus nos orienta, nós não damos a possibilidade de Deus de agir em nossa vida. Vejam, Jesus chega com seus apóstolos num espaço cheio de doentes, em que um homem há 38 anos, sem andar, paralítico, esperava por um milagre. Mas ele nunca conseguia ter a atitude de ir até a piscina, porque não tinha dignidade humana sequer para isso. E Jesus senta, Jesus olha para ele com um olhar de amor. Jesus, com seu olhar, já nos cura, com seu acolhimento, com seu cumprimento. E ele crê, e é curado, e vai testemunhar. Você se reconhece nessa figura desse homem paralítico há 38 anos? Há quanto tempo você às vezes espera aquela graça que parece que nunca vem, mas você esquece de olhar para a sua cegueira espiritual, e talvez essa graça física, essa graça tão desejada, só virá no momento em que você tiver uma verdadeira conversão, uma verdadeira entrega a Jesus Cristo? Olhe para essa cena. Imagine você caminhando com Jesus e observando todo esse fato e aproveitando-se daquilo que Jesus diz àquele paralítico. Você também vê em Jesus, na palavra de Jesus, essa possibilidade de curar suas paralisias, sejam psicológicas, espirituais, sejam as dificuldades de relacionamento, aquela pessoa que você precisa perdoar e você não consegue. Queres ficar curado? É isso que Jesus está te perguntando agora. Olhe para Jesus. Trave esse diálogo com Ele. Converse com Jesus, ou converse com esse
pobre paralítico que creu. Ou converse com um dos apóstolos que de longe ficam observando as maravilhas que Jesus faz. E você? Imagine-se também naquela piscina, paralítico, sem conseguir evoluir espiritualmente, sem conseguir vencer aquele vício, aquele mau hábito, aquela dificuldade de falar mal dos outros, aquela dificuldade de julgar, aquela dificuldade que você tem de ter compaixão e misericórdia daqueles menos favorecidos, às vezes menos favorecidos intelectualmente, às vezes menos favorecidos materialmente, mas às vezes emocionalmente. Olhem para Jesus. Não percam a oportunidade de responder a Ele. Queres ser curado? Qual a sua paralisia? Façam a revisão da sua oração. Deixem tudo anotado no seu caderno de vida, no seu caderno de oração, para que você possa, dia após dia, ir ganhando degraus na sua fé, no seu crescimento espiritual. Não esqueça de programar a sua confissão se você ainda não fez. E se já fez e tornou a pecar, faça de novo. Não chegue até o encontro com Jesus olhando para o túmulo que está vazio, em pecado. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.